Sejam bem-vindos a mais um episódio de Intersecção. Hoje o assunto acredito que seja importante, até mesmo pelo assunto que saiu a semana passada, o episódio que a gente conversou sobre o tema desigrejados. Hoje trazemos um convidado aqui que vai trazer, talvez não traga, vamos ver ainda como é que vai ser o assunto. Estou curioso, é um pouco novidade pra gente, sobre um ponto diferente, um olhar diferente de quem está dentro da igreja. E quem vai me ajudar nessa conversa aqui é o Eliezer. Então, Eliezer, beleza? Tudo bem, Guilherme? Ansioso para o papo de hoje. Michel é um grande companheiro, o Michel Meyer vai estar conversando aí com a gente. E ele já vai começar o assunto aí falando um pouquinho dele, se apresentando suas credenciais, o seu trabalho. E já responder talvez a primeira pergunta, né? Que seria essa: quais são, Michel, os principais desafios da igreja pós-moderna para que ela possa conseguir sobreviver e expandir a mensagem de Cristo? Se apresente e responda essa pergunta, por favor. Para mim é um prazer, assim, uma honra, né, estar aqui com vocês, assim, poder compartilhar desse lugar, né, que eu acredito que Deus é que prepara, assim, esses momentos de encontro para a gente, né. Eu estou decidido a não ter mais reuniões que sejam improdutivas, né, mas eu gostaria realmente de, por onde eu for, encontrar com gente, né, gente de Deus, gente da família, né, e para mim isso é um dos fatores primordiais, assim, que move a minha existência. Meu nome é Michel, né, eu sou marido da Larissa, pai do Lucas e da Maria, e hoje estou, né, como pastor da CVC aqui de Bruxelas. Eu também trabalho numa instituição de educação, né, como tutor administrativo de alguns polos aqui na Europa e no Brasil, e também tenho uma pequena empresa aqui na área de limpeza e que eu toco aqui na Bélgica, né? Estou aqui na Bélgica já há 20 anos, né? Conheço o Eliezer já há 20 anos, né? Desde que eu cheguei aqui nos primeiros meses, eu conheci ele, né? O Guilherme eu conheço também há uns 19 anos também, assim, e para mim, assim, é uma honra poder estar aqui com vocês, né? E assim, toda a nossa trajetória, né, para mim, ela é um ponto de referência para que a gente possa realmente ter uma ideia, né? E assim, a minha intencionalidade, né? Eu sou um pastor de igreja, né? De uma nova geração, né? E o meu olhar para a igreja, ele é condicionado à minha experiência social, né? Então, eu sou uma pessoa goiana, né? Eu sou um goiano, interior de Goiás. Eu trago comigo todas as minhas experiências, né? Como goiano, né? Mas eu cheguei na Bélgica, era muito novo, né? Eu tinha 15 anos de idade, então eu sou aquele híbrido, né? Como talvez vocês também daqui sejam, né? Essa coisa desses dois lugares. Então, quando eu penso na igreja, né? Claro que eu estou condicionado a uma sociologia, né? Eu sou fruto desse meio aí que eu fui gerado, né? E para mim, assim, os desafios da igreja pós-moderna, a gente sempre acha que o desafio é estético, né? A gente sempre acha que o desafio talvez seja alguma coisa que é externa, né? Mas eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje dentro da igreja, vamos dizer assim, de um contexto que a gente vem, né? E pós-moderna, eu acho que é de cunho relacional. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje, ele não é de cunho estético, e eu poderia dizer que também não é moral. O nosso problema é relacional, porque se as nossas relações estão sadias, saudáveis, todos os outros aspectos tendem a se ajustar a relacionamentos que sejam saudáveis, né? Baseado até no que o apóstolo João vai dizer: quem ama o próximo cumpriu a lei, né? Então, toda a lei, ela se baseia num princípio anterior, que é relacional. E eu acho que a grande crise da igreja pós-moderna, ela é relacional, porque a gente perdeu o senso do que é se relacionar. Ou a gente se relaciona com objetivos escusos e terceiros, né? Ou a gente se relaciona com objetivos financeiros, né? Ou a gente se relaciona com objetivos emocionais afetivos, ou a gente se relaciona por objetivo de poder,
né? Mas dificilmente a gente se relaciona simplesmente por se relacionar, pelo prazer de estar juntos. Eu acho que o maior desafio, isso aí você pode colocar em toda caixa, você pode colocar na igreja belga, você pode colocar na igreja europeia, você pode colocar na igreja americana, você pode colocar na igreja asiática. As relações, elas estão sempre sendo danificadas, né? E por isso a gente acaba se tornando uma igreja com um desafio muito grande, né? Então, no meu ponto de vista, né, não é moral o nosso desafio, ele é principalmente relacional. E uma vez que as nossas relações estivessem saradas, a consequência da moralidade seria uma coisa natural. Eu acho que é por aí que eu entendo. Tá bem, então. Michel, você falou sobre a CVC, que é a igreja onde você pastoreia, Comunidade de Vida Cristã, e eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe que, se tratando do ambiente evangélico, existem muitas denominações, abrem-se denominações, assim, questões de dias, vai abrindo cada vez uma nova denominação. A CVC, ela está alinhada a uma dessas denominações já existentes, que ela segue uma visão que já é existente, que vocês respaldam, vocês concordam com ela, ou ela é uma igreja, uma comunidade totalmente original? Qual é a proposta da CVC? Eu acho que igreja original só tem uma, né? Foi a que começou lá atrás, né, em Atos. Eu não acho que... E também não era tão original, tinha princípios judaicos envolvidos, né, e tudo mais, mas eu não acho que existe uma originalidade. A gente é um shake de pensamento sempre, né? Eu acho que a igreja que se condiciona a uma única lateralidade, é assim que eu vou e ponto final, ela acaba meio que se colocando em um quadrado, né? Eu não acho isso muito prudente, né? A gente tem uma linha teológica que a gente entende que é aquela que se aproxima mais de compreensão soteriológica, por exemplo. O Timothy Keller, ele fala sobre os pentecostais reformados, né? Que é os continuistas, mas que ao mesmo tempo preservam ali alguma linha doutrinária calvinista, alguma coisa assim. A gente se encontra ali, talvez, numa definição mais própria, seria um pouco disso, né? Eu converso com o pessoal lá da minha paróquia, né? E eu sempre falo com eles a respeito dessa capacidade do diálogo, né? Eu acho que eu gosto dos arminianos que buscam a razão da fé deles, né? E que são sinceros naquilo que eles pregam, né? Por mais que não seja uma compreensão que eu particularmente tenha, eu não desconsidero essa visão, não. Todavia, a gente entende, assim como igreja, que na soteriologia o João Calvino foi o que chegou mais perto da compreensão. Acho que os dados dele também não eram limitados na época. Acho que hoje eu já fui mais calvinista, hoje eu sou bem menos calvinista. Eu acho que essa compreensão do todo, né, entender que tem hora que Deus é arminiano com a gente, tem hora que Deus é calvinista, tem hora que Deus não é arminiano nem calvinista, né, Deus transcende a gente e tá tudo certo, né? Eu acho que, repito, né, como o nosso problema é sempre relacional, eu acho que a nossa igreja, mais do que uma linha teológica pré-estabelecida, do qual a gente não abre mão, independente do que digam, né, eu sou de raiz de igreja reformada tradicional. E é muito triste, às vezes, ter a conversa com algum dos meus pares dessa igreja, e eles são inflexíveis na sua opinião, né, a ponto de serem até deselegantes, né, com aquele que pensa diferente. Eu não acho isso, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o diferente. Eu tenho uma beleza no diferente, eu percebo isso. Eu acho que o diferente, ele é belo em alguma instância. Todavia, se fosse para CVC, para dizer pela CVC, a gente tem uma linha teológica que seria essa que o Timothy Keller mais se identificou aí, que seria o pentecostal reformado, que a gente é continuista no que diz respeito aos dons, a gente acredita que os dons também são para hoje, né, mas a gente também, na soteriologia, a gente entende que não é a salvação, a cruz de Cristo, ela tem um poder supremo, né, a predestinação é um negócio também que não... Antigamente eu era muito estabelecido nisso, hoje em dia eu já aceito conversar sobre o assunto, né, e
Acho que as relações, elas são diferenciadas, né? Quando a gente entra num relacionamento, a gente nunca sabe muito bem o que esperar dessa relação. E se você for para entrar numa relação e permanecer do mesmo jeito até o fim dessa relação, essa relação, sinceramente, ela é danosa, né? É igual um homem que, com 50 anos de casado, chegou no escritório do pastor, mas a esposa muito triste, falou assim para o pastor, é o seguinte, eu vou me separar do meu marido. O pastor, meu Deus, tem 50 anos de casado, separa não, o homem é uma benção. Eu não vou separar do meu marido. Ele falou, por quê? Porque nunca diz que eu te amo. Nunca diz eu te amo pra mim. Eu tô cansado dessa vida. Ele olhou assim pra ela e falou, o que você tá dizendo? Lógico que eu já disse eu te amo. Aí o pastor olhou pra ele e falou assim, mas você já disse, não, tá vendo? Ele disse eu te amo. A mulher perguntou, pergunta quando? Ele falou, quando, meu irmão, você disse eu te amo? Ele, 50 anos atrás, quando a gente casou, né? Eu acho que ingessa-se a relação a tal ponto, a tal forma, onde a gente não dá espaço para que a gente aprenda com os processos, né? E entender que essa revelação nossa nunca é completa, né? A gente ainda se vê as coisas como quem vê num espelho embaçado, né? Então a gente não tem essa revelação toda. Então, por mais que a gente tenha uma pressuposição daquilo que a gente entende que é a verdade e a gente vai andar sobre aquilo, ela é flexionada de acordo com a revelação que a gente vai tendo nas relações, né? Eu acho que tem gente assim que se ouvir com uma vez salvo, salvo para sempre, o cara vai desviar, porque vai achar que pode fazer qualquer coisa, né? Então, por mais que não seja o que o Calvino literalmente disse, né? Porque ele vai dizer sobre os frutos de alguém que é realmente salvo, né? E essa busca incessante do eterno, então não tem nada a ver, mas tem pessoas que usam isso para o seu próprio prazer. Eu não acho que isso é, hora nenhuma, uma boa coisa. Então, para ele, eu sou arminiano. Falo, não, você perde, você fica esperto, que senão você vai queimar no mármore do inferno e Deus vai pegar você de cabeça para baixo, vai pegar no seu pé, fica esperto que o diabo vai te pegar, porque ele precisa desse sacode. Bota o terror? Bota o terror sem nenhum problema. Mas também, para aquele que precisa de graça, e a maioria de nós precisa, eu acho que uma idade boa de tocar o terror é quando o menino é mais novo. O menino é mais novo, você pode tocar o terror, porque senão ele espana. Mas agora, a maioria de nós precisa de graça, né? E uma teologia sem base bíblica, para mim, ela é complexa. Para mim, eu acho que eu não consigo ter essa relação. Eu acho que algumas igrejas, infelizmente, elas vivem hoje com uma teologia que é muito baseada no eu acho ou baseado no eu penso, né? E não os seus pares não estão de acordo, ela não tem nenhuma consistência naquilo que foi dito, não considera a obra de Cristo na sua totalidade, às vezes não entende a obra de Cristo na sua totalidade, impõe sacrifícios que ainda já são desnecessários, né? Por isso que eu acho, na nossa teologia, que o Calvino chegou um pouco mais perto nesse aspecto, né? A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Eu posso deixar um pouquinho mais, especificar um pouquinho mais essa questão, Sim. Guilherme, rapidinho? É só, assim, o que, por exemplo, vou dizer assim, surgiu o projeto CVC. Sim. O que você viu assim, cara, vou abrir vamos abrir essa igreja, vamos abrir essa denominação, porque temos uma falta. Porque assim, tem um monte de igreja. Aí vamos abrir mais uma. Só que, por quê? Assim, o que a CVC veio e trouxe assim? Poxa, tá faltando isso aqui, então, CVC. Vou contar um pouco da história da CVC, que é importante, né? Então, a CVC, na verdade, ela não surgiu agora, né? Eu tenho 3 anos em Bruxelas, 4 anos na Bélgica, né? E não surgiu agora. A CVC, ela tem, na verdade, 27 anos de história, desde 1997. 27 anos de história. Então, a CVC, na verdade, quem fundou foi o pastor Silas Santana, na Barra Funda, em São Paulo, em 97. Então, de lá para cá, o pastor Silas sempre foi o pastor local da igreja. Até que o pastor Samuel, ele assumiu a igreja, já tem aí seus 10 anos, e quando ele assumiu essa igreja, ele quis levar essa igreja também para outros lugares, né? A CVC, ela surge como uma resposta, na minha concepção, né, de não adequação de uma turma ao sistema religioso que estava vigente. Entendeu? Massa. A nossa vocação, e a grande parte, né, ou se não 60% da igreja é isso, é gente que
se decepcionou em alguma instância com ministérios que eram locais. Em São Paulo, a dinâmica é diferente. Eu estou falando do contexto de Bélgica, né? Então, a nossa resposta como CVC é colocar de novo as coisas no seu devido lugar. Então, tudo o que foi sendo feito, né, desde que há 4 anos eu fui, nós fomos enviados para cá para poder começar o trabalho, né, realmente como liderança do trabalho e tal, era nessa ideia de trazer uma igreja, e é um termo que a gente sempre repete, uma igreja que fosse saudável, né? Eu mesmo participei de igrejas abusivas, eu já vi, já estou muito tempo no meio da igreja para ter visto coisas muito ruins da parte de alguns líderes religiosos, né? E eu percebi a necessidade de trazer uma lógica de uma igreja que fosse saudável, que fosse sã, que pudesse produzir nas pessoas saúde. Então, toda a nossa intencionalidade foi nesse sentido. Então, o maior objetivo da CVC é ter uma igreja que é saudável, né? E saudável em que sentido? Ela é relacional. Então, a nossa visão de igreja, né, tá no nosso estatuto, né? Nossa igreja é relacional. A gente preza pelos relacionamentos, porque a gente acredita que a saúde está nas relações bem-sucedidas. O que eu disse no começo é o que se mantém em relação à igreja. Essa é a nossa finalidade como igreja. Show. Perfeito. Estamos escutando? Sim. Ok. Perfeito. Bom, como o tema é vários tipos de igrejas, existem vários tipos de igrejas e movimentos, né, nos dias de hoje. Eu acho que mais que antigamente, na época da nossa adolescência, quando a gente é jovem, onde tinha aquelas que eram bem clichês mesmo, aquelas que eram bem conhecidas. Até que ponto essa diversidade de modelos eclesiásticos é bom e até que ponto essa variedade de modelos eclesiásticos é ruim para o cristianismo e para a igreja em geral? Eu entendo, assim, quando eu penso em tipos de igreja, né, eu acho que só existe um tipo de igreja, né, eu acho que a igreja é a eclésia, né, aqueles que foram tirados para fora, essa ideia ali do Novo Testamento a respeito disso, né, o termo já se ramifica lá, desde a época que o povo foi tirado ali do Egito para adorar no deserto. Então, eu acho que existe um só tipo de igreja, né, eu acho que tipos de igreja foi uma criação nossa como seres humanos. A gente foi dizendo que havia várias ramificações de igrejas aí que a gente achou que seria bom a gente fazer isso, e quando na verdade a gente mais se dividiu do que se ajuntou nessa história toda, né? E justamente porque a gente tem muita dificuldade com o diferente, né? A grande verdade, se a gente for sincero de verdade, é que a gente não aguenta andar junto. A gente precisa se separar, porque senão a gente vai brigar. Então, para não brigar, eu monto a minha igreja, entendeu? É que você falou aí relacional, né? O que você está falando, a questão, o maior desafio é relacional, então. Relacional. Eu acho que a coerência, a incoerência nossa como cristãos dentro da igreja, ela é relacional. Porque como a gente não aprendeu a se relacionar, põe um bando de pastor junto para conversar para você ver. Eles vão conversar bem 2 dias. No terceiro eles estão indo na porrada. É porque é insuportável alguém que pense diferente. Diferente de mim. E eu não estou falando de pensar diferente no sentido que Jesus também achou insuportável. No que diz respeito a dogmas religiosos que danificam pessoas. Estou falando que coloca pastores sãos para conversarem. Eles vão brigar, porque eles vão, teologicamente, ter alguma treta e não vão conseguir conversar. Porque o nosso foco é sempre naquilo que nos separa e não naquilo que nos une. Então, eu acho que todas essas ramificações de igreja, e a gente vai passar por vários, no meio protestante, né, você tem os reformados, você tem os pentecostais, tem os neopentecostais, você tem os desigrejados, que eu coloco tudo dentro do tipo de igreja. Se eu fosse sincero, eu coloco tudo dentro do mesmo bloco, entendeu? Obrigado. Porque acho que o termo ele é danoso. Então, assim, então, os desigrejados, os pentecostais, os neopentecostais, né, os worshipeiros, sei lá, eu acho que o nosso grande problema é a nossa dificuldade de submeter um ao outro mesmo, de andar junto. E aí a gente teve que criar vários tipos, né? Eu acho que Deus usa, né? Eu acho que Deus, eu acho que ele tem pouco problema com as nossas crises. Eu tenho a impressão que de vez em quando eu tô com uma crise muito severa, assim, Deus tá olhando e falando assim,
Nada a ver. É assim, Eu acho que Deus... um sai, coloca o nomezinho, outro sai, coloca o nomezinho, Deus fica vendo aquele montão de nomezinho assim, foi o que eles estão aprontando. O que esses meninos estão fazendo? É igual o Lucas Alma estava de um abito. Meu filho tava subindo no sofá assim e ia dar uma de ponta do sofá assim. Eu olhei para ele, aquele momento que o pai pensa: o que esse menino tá fazendo? Ele vai se machucar. E eu acho que diversas vezes Deus olha pra gente. Eu não vejo Deus parando esse processo, né? Ele deixa acontecer e no meio da história ele vai sempre, né? No meio das cruzadas foi assim, né? A igreja não passa, não é? A gente vive numa crise na pós-modernidade, mas a igreja passou por crises piores, né, onde em nome de Deus se matava, né, em nome de Deus se dizimava famílias, em nome de Deus sacrificavam-se crianças, matavam-se crianças, né, estrupavam-se mulheres no nome de Deus, né, então a gente não está vendo nada de novo debaixo do sol, se a gente pode dizer assim, mas parece, e às vezes eu fico até me perguntando, né, por que Deus não se levanta e faz alguma coisa, né, e resolve essa situação. A grande verdade parece que Deus está olhando e ele trabalha apesar de, né? E daí está o grande segredo da soberania de Deus, né? Então eu acho que esses tipos de igrejas, e assim, eu vou pegar emprestado aqui uma definição que a minha esposa tem, é que esse tipo de igreja, de certa forma, é para que ninguém tenha desculpa, né? Eu não segui a Cristo porque eu não tinha uma igreja que aceitava tatuada. Aí tem as igrejas tatuadas. Eu não segui a Cristo porque eu não aguentava o sistema organizacional, logístico de uma igreja. Aí tem um lugar que as pessoas se reúnem nas casas. Então, eu acho que ninguém tem desculpa com esses tipos de igreja, né? Para não ter um lugar para poder se reunir com os irmãos, né, ao redor da mesa. Sempre foi isso. Jesus, para explicar a cruz, ele sentou na mesa. E porque depois que ele ressuscitou, o pessoal não entendeu ainda a cruz, ele não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. Então eu acho que esse é o evangelho. É um evangelho onde a gente senta à mesa juntos, a gente foca naquilo que nos une, não naquilo que nos separa, porque a grande verdade é que se a gente for focar no que nos separa, nem casado a gente é. Porque a gente tem muita coisa contra a nossa esposa e ela tem provavelmente muita coisa contra a gente. Então eu acho que a dinâmica da igreja é essa. Eu não acho que esses tipos de igreja eles são benéficos, tá bom? Mas eu acho que Deus, apesar de, ele acaba usando esses ambientes aí para manifestar a vontade dele e no final é isso que importa, entendeu? Perfeito, perfeito. Vai muito pro lado que a gente também pensa também na questão, as pessoas eles têm mais a visão de igreja pensando pela instituição, pensando pelo dogma da igreja do que por aquilo que Deus pensa, né? Daí, quando você pensa tentando pela perspectiva do que a Bíblia nos apresentou, pela perspectiva de Deus, conforme nossas limitações, é claro, a gente vê que isso é apenas problemas humanos que a gente vai criando a com o tempo. Aliás, uma pergunta? Sim, pode falar, Michel. Eu acho que é importante, a gente faz pouco essa reflexão, né? A gente sempre olha o que eu penso, o que eu acho, o que minha turma acha tal, mas a gente pensa pouco no como Deus está vendo essa história, entendeu? E se a gente for olhar para que Deus vê, né? Talvez Deus tenha visão. Eu passei essa manhã agora com meus filhos, minha esposa tinha um compromisso, e os dois irmãos, né, brigam, empurra, mas estão juntos e se misturam e tal. E é interessante eu olhando para eles assim, né? Eu fico pensando de Deus olhando para a gente, né? E quando eu olho para como pai vejo, eu que sou mal, né? Eu olho assim, eu fico feliz dele estar meio que brigando, mas estando junto, entendeu? Eu imagino a felicidade de Deus assim quando os irmãos se reúnem, né? Eu acho que a gente precisava preservar essa verdadeira unidade, né? Não uma uniformidade, porque nós não somos uniformes, e graças a Deus por isso, mas preservar essa verdadeira unidade, né? Onde a gente se perdoa, né? O cristianismo, e eu tenho pensado sobre isso, mas o cristianismo tem a solução para todos os conflitos, né? Que é o perdão, né? E a gente exerce tão pouco ele. A verdade é que a gente condiciona o perdão, né? A gente condiciona a mesa de Cristo, dizendo, olha, eu não sento com tal pessoa, eu não como. É como se a mesa fosse nossa, né? Se a gente tivesse essa autoridade para dizer quem senta na mesa do Cristo, né?
Jesus, ele sentou com um tanto de gente, né? Ele sentou com religioso, mas também sentou com um pecador. Então a mesa dele é uma mesa plural, né? Que não tem distinções. Só que a gente não consegue ser humilde o suficiente para entender isso, e a gente condicionou a mesa de Cristo às nossas próprias cobiças. E isso me parece diabo. Infelizmente me parece diabo. Porque foi o que o diabo tentou fazer. Ele condicionou a relação de Deus ao poder que ele queria ter, que queria ser igual a Deus, né? Que é nessa a mitologia aí tá envolvida, né? Mas é isso. Legal. Michel, você participou já participou de grandes denominações, onde você não era o pastor, já fundou justamente juntamente comigo um movimento que não é pelo menos não é uma instituição pesada, vamos dizer assim, é uma coisa mais leve, que poderiam chamar de desigrejados, né? Porque sempre tem aqueles, é sempre um xingamento, né? Seu desigrejado, seu institucionalizado, né? E depois você fez seminário e se tornou também pastor de uma igreja hoje. Mas você mantém o diálogo sempre com todos, com desigrejados, com institucionalizados, faz reuniões de pastores e tudo mais, está sempre... Fale um pouquinho, assim, de como você vê esse movimento, tanto a questão da institucionalidade da igreja, quais são as críticas que você tem e quais são o que você vê de legal a ponto de você se tornar pastor de uma igreja organizada e etc. E também fale um pouquinho sobre o que você acha também desse movimento que critica a institucionalidade da igreja, essa questão dos desigrejados, como é que você vê todo esse movimento? Não tem problema, viu? Fica à vontade, a palavra é sua. Estamos aí para te ouvir. Tô brincando. Mas não, seus eu desviados. Acho que... Desviados, filhos de Belial. Tô brincando. Tô falando quem que é filho de Belial também, né? Mas eu entendo, quando eu olho para a igreja e tendo vivido os 3 lados da moeda, se eu posso dizer assim, se é possibilidade, né? Eu já tive no lugar onde eu desacreditei totalmente da instituição, eu já fui muito crente nas instituições e critiquei quem estava fora delas, né? E hoje eu me considero no meio do caminho ali, sabe? Morno, como algum crente queira dizer. Aí, aquele cara que está em cima do muro e tal, e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu vou dizer para vocês o porquê. Porque os dois têm problema, né? Se eu for para o lado dos institucionalizados, que hoje onde eu me encontro, lidar com papelada de igreja é uma coisa muito cansativa, né? Ter que pagar um aluguel de uma sala caro tensiona a gente, né? Deixa a gente ali tensionado no processo. Você corre o risco do púlpito virar um lugar meio que sagrado, né? E as pessoas acham que quem pisa ali é santo e vira uma briga de egos para saber quem chega naquele local, né? Eu acho isso tudo, perdão do meu inglês, uma besteira imensa, uma coisa muito inútil. Eu acho que isso aí é muito ruim, né? A igreja institucionalizada, ela pode matar uma pessoa que busca a honra, né? Busca o seu lugar ao sol, né? As suas oportunidades ministeriais, né? Eu acho isso uma besteira, uma balela imensa. Então, a igreja tem essa possibilidade, né? E lutar contra isso, eu confesso para vocês que, estando desse lado de cá, é um negócio muito difícil, né? A gente tem o tempo todo ficar lembrando quem a gente é, né? Trazendo as pessoas à luz da consciência. Na comunidade que eu sou pastor, como ela teve um crescimento numérico, que também não diz grande coisa, as pessoas chegavam, né, querendo o púlpito, né, querendo o microfone para ministrar e tal, e todas as pessoas que chegaram lá nesse intuito ouviram sempre a mesma coisa de mim: a sua igreja está no meio do povo, né, e você tem que ir para o meio do povo, não dá para ser igreja desse jeito. Então eu acho que isso é problemático de maneira extrema, assim,
e tentar fazer alguma coisa saudável nesse sentido é desafiador, né? E o desafio ele não é um desafio que dá para a gente ficar em não alerta. A gente tem que ficar o tempo todo alerta e ensinar, né? Discipular as pessoas que existe um jeito certo de viver o evangelho e não é esse do poder, né? Isso aí é só uma coisa humana, uma busca insensata humana para preencher alguma coisa, né? Às vezes a pessoa não foi feliz com sua vida profissional e acaba buscando na igreja essa elucubretação, né? Se elucubretar, se completar ali naquele lugar. E eu acho isso muito danoso, né? Do outro lado, eu olho para os não institucionalizados, né? Para os desigrejados, né? Como se chama pejorativamente. Eu acho que tem problemas também, né? Você pode correr o risco do discipulado ficar mais distante, né? E a pessoa ficar um pouco solta no processo, ela não ter alguém a quem prestar contas, porque ela não precisa de igreja nem de se reunir para prestar contas, né? E isso não é recomendado em nenhuma instância, né? A última oração do Cristo foi porque a gente ficar junto, né? Que nós fôssemos um, como ele, o Pai, também são um. Então, eu acho que tem esse problema. Quem é desigejado tem um problema da logística, né? As crianças, né? No meio de uma conversa, fica complicado de gerenciá-las ali, né? E às vezes perde-se a atenção, né? Por mais que eu acredite que hoje o jeito que eu vivo é o jeito certo, né? E toda pessoa que está vivendo uma coisa acha que o jeito dela é o certo. Eu entendo quem não quer viver desse jeito e acredito que tem suas razões. Eu também já me desiludi com a igreja, assim, a tal ponto de falar, não, esse negócio de instituição é muito difícil, porque é muito difícil, né? Eu não sou inocente de falar, não, é tudo fácil, vem para o meu mundo, que o meu mundo é top, não, nada a ver, né? Eu acredito que nas vantagens, os ditos desigrejados, eles são gente que tem uma capacidade de se tornar orgânicos mais facilmente, entendeu? E isso dá muito espaço para o Espírito Santo, né? E menos espaços para religiosidades pagãs. Né? Do outro lado, quem está institucionalizado, você tem uma dinâmica do ser humano, isso é mental do ser humano, o ser humano precisa de horário, o ser humano precisa de lugar comum, o ser humano precisa desse ambiente que sejam para todos. Então, essa é uma vantagem que a igreja institucionalizada tem, né? A comunidade que eu sou, a paróquia lá que eu pastoreio, é uma paróquia que tem um lugar físico, né? Que tem som, que tem gente trabalhando nos ministérios, ou trabalhos, ou serviços, como você queira chamar da igreja, né? As pessoas criam um propósito nessa dinâmica. Então, eu, para mim, acho interessante que as pessoas também tenham, elas se sintam parte do processo e participantes de alguma coisa da parte de Deus. E, às vezes usar para mim, esses lugares podem ser usados, inclusive para que a pessoa possa se aprimorar dentro da fé dela, né? E acaba que a pessoa chega inicialmente e trabalha na igreja e acha aquilo e tal, e por fim ela tá engajada ali, já encontrou gente, tem gente lá na igreja que está se casando esse ano, né? Porque encontrou ali dentro da igreja esse ambiente seguro para que eles pudessem ao menos florescer. Da minha parte, a minha função como pastor de uma igreja institucionalizada é que a igreja sirva de plataforma para que as pessoas possam desenvolver o potencial máximo da vocação delas. Então, a igreja que eu sou pastor, e isso é a minha vontade, assim como pastor, e a minha intencionalidade mesmo em relação aos irmãos, é que a nossa comunidade seja um lugar onde as pessoas possam desenvolver aquilo que Deus pensou para elas, né? E quer seja na área de negócios, né? Porque ali às vezes faz um network, bate um papo, tem um insight legal, quer seja na área teológica, se for essa a vocação que Deus tem, quer seja na área de música, quer seja na área, de diversas áreas que a igreja pode propor, que na área de mídia, interessante, né? A gente às vezes não considera, mas tem uma irmã da igreja lá que hoje é a líder de mídia nossa, e ela inclusive trabalha comigo hoje, porque eu trouxe ela para o meu negócio secular, ela faz tão bem aquilo que surgiu dali um dom, né? Então, ou já tinha-se o dom e foi desenvolvido ali. Então, eu acho que a igreja tem que ser essa plataforma onde as conexões são feitas. E aí, eu acho que eu
que eu dei aí os dois parâmetros, se eu faltou alguma coisa, vocês podem falar. Não, bem legal, mas acho bem que equilibrado. Perfeito. Michel, né, dentro dessa, eu entendi a sua lógica. Eu acredito que minha pergunta não vai contra aquilo que você falou, de ter diversidade, de tipos de modelos eclesiásticos aí, que é para todo gosto, mas a igreja é um lugar inclusivo. Então a gente tem que trabalhar incluir pessoas, principalmente um do nosso primeiro podcast aqui, acho que foi o segundo, o episódio 2, a gente falou sobre os neurodivergentes. Até que ponto a gente tem que tomar cuidado quando a igreja hoje, utilizando algumas ferramentas do marketing, que eu acredito que seja importante, quer tentar ao máximo funilar com o seu público-alvo, tentando nichar ao máximo, que é até tá ficando famoso agora as igrejas de parede preta, nada contra, pessoal, só tô dando um exemplo aí, porque é o mais nichado na identidade visual que eu conheço até agora. O que você pensa, tipo assim, qual o cuidado que a gente tem que ter para não excluir essas pessoas que muitas vezes vai encontrar dificuldade em se incluir em modelos que hoje são ainda comuns nos nossos dias? Eu assim, a nossa comunidade, eu falo que a gente está vivendo uma vocação, sabe? Porque o nosso espaço físico, ele não é tão exacerbado pelo número de gente que hoje nos frequenta lá e que estão com a gente, e a gente, tô dando bem uma coisa local mesmo, né? E a gente tem, por exemplo, os autistas, né? E a gente tem uma proliferação, né? Cada vez mais você tem gente diagnosticada com autismo e eles, o ambiente de igreja, para eles, é um ambiente complexo, né? Porque tem barulho, né? E às vezes eles são retraídos ao barulho e às vezes são retraídos ao toque. Então, assim, tem sido uma santificação para minha vida esses meninos, sabe? Que estão lá, porque eu aprendi que eu não posso tocá-los, né? Você tem que deixar eles tomarem a atitude, né? E a primeira vez que eu fui assim, paizão, né? Vem cá, menino, Abraço. e ele assustou, né? E a mãe, não pode, pastor, por causa disso, me explicou, me santificou, né? Me trouxe uma revelação, né? Uma coisa que eu não entendi. Eu comecei a até pesquisar mais sobre isso, a buscar saber como que a igreja poderia ser um pouco mais inclusiva nesse aspecto, né? E como a gente poderia. Então a gente criou ambientes, por mais que o nosso espaço seja curto, ambientes separados, né? Para que eles possam obter melhor absorção, né? E a gente tem tido, assim, esses dias atrás, as duas mães, né? De crianças atípicas, né? Que frequentam a nossa comunidade, elas marcaram a igreja, né, num lugar, porque a gente, assim, não é grande coisa, né, mas a gente conseguiu separar eles num lugar ali, onde o som não atinge tanto, né, aqueles cantos mortos ali da sala, e deixar um ambiente mais separado para eles poderem estar presentes. Meu cunhado mesmo, né, ele tem uma síndrome, ele é como uma criança de 3 anos, né, e também não consegue ficar em ambientes, né, como às vezes a gente consegue, cheio de gente e tal. Então a gente tem que criar um ambiente que é mais a parte deles, e assim a gente vai usando espaços da sala para que essas pessoas possam ter essa maior absorção aí, e a gente tem tido, assim, uma grata surpresa, né, que muitos deles estão se adaptando na salinha, né, a gente vai ensinando misericórdia. Eu não entendo, sinceramente, não entendo isso como uma deficiência, tá? Nunca entendi até meu cunhado como uma deficiência. Eu acho que eles são uns missionários de Deus na nossa vida, assim, para nos revelar algo que de outra maneira a gente nunca saberia viver, você entendeu? Então, lógico, eu concordo com você. Eu acho que a gente pode até usar o marketing, nossa comunidade tem um Instagram aí recheado, postagens semanais e tal, mas não pode deixar de ser uma ferramenta, né? Quando a igreja atingiu ali os primeiros 100 membros, que foi um grande momento, assim, que eu vi que o negócio estava tomando a proporção que eu não estava conseguindo entender direito, eu sentei com a minha turma e falei, olha, eu só quero uma coisa, que essa igreja cresça sem perder a essência orgânica. Então, Deus pode mandar o tanto de gente que quiser, desde que a gente não se perca. Se for para se perder, eu prefiro acabar com isso agora.
né? E sempre isso está na mesa. Hoje nós estamos com 300 membros, e aí isso ainda está na mesa e está na conversa com o conselho da minha comunidade. Se for para a gente se perder, a gente para aqui. Se não for para olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, a gente para por aqui. Porque aí de aprender isso, misericórdia quer e não sacrifício. Eu não vou sacrificar e nem vou transformar a igreja na máquina de moer gente para que as pessoas finalmente entreguem o melhor suco que elas podem dar. Isso aí, meu irmão, sinceramente, isso é paganismo, isso tem nada a ver com o evangelho, então para mim não tem condição. É claro, a igreja vai ter uma linha de pensamento, a gente vai tentar, mas todo o nosso cerne, é isso que eu não sei dizer muito de outros, né? Eu estou falando daquilo que a gente está vivendo, mas todo o nosso cerne, o nosso funil é para que as pessoas possam aprender a conviver com aquele que é diferente. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Aproveitando até esse gancho aí, eu me lembro que em 2015, um professor de teologia, o Vinícius Seabra, ou Vinícius Guimarães, ele escreveu um artigo onde ele falou sobre a McDonaldização da igreja, ou McDonaldização do evangelismo, que era aquela tentativa de você ir criando igrejas que são daquele jeito em qualquer lugar do mundo onde você vai. Então é aquela coisa direcionada à música, direcionada para jovens, o ambiente, aquele negócio lá, a pregação em qualquer lugar é a mesma pregação. Tem toda uma questão assim que você vê que tem tipo um tipo de gestão assim. E você falou aí sobre a questão da importância que você dá à questão da igreja ser um ambiente orgânico, vivo e tal, né? O que você pensa desse tipo de evangelho, desse modelo meio empreendedor e tudo mais, tal? O que você diria a respeito? Eu percebo que essa igreja fast food, né, que é padrão, assim, onde você chegar, você come, o hambúrguer não é bom, né, o hambúrguer do McDonald's, se pegar um hambúrguer caseiro, daquele cara que faz numa barraquinha, eu gosto do hambúrguer, irmão, os gordinhos gostam do hambúrguer, então você pegar um hambúrguer caseiro e você pegar um McDonald's, você nada a ver, então tá cuspir o McDonald's, você fala, isso aqui é plástico perto de um bom hambúrguer, né, e às vezes é pão, queijo e carne, nossa, e o molho é delicioso, melhor que qualquer McDonald's aí que poderia aparecer. Então, eu acho que isso, repito, né, se for para viver isso, eu não quero viver esse tipo de igreja. Se for para ser tudo do mesmo jeito, entendeu? Eu sou de uma escola, né, não falei na minha biografia, mas eu sou formado em teologia e administração, então a minha formação teológica, eu tive um bom professor, né, o Jacques Derranelli, é um senhor com mais de 50 anos de ministério, e um homem com a mente muito aberta, né, muito de Deus, assim, para minha vida foi uma bênção, assim, a trajetória dele comigo, e ele sempre me disse, ele falou, cada caso é um caso, e isso é muito difícil como pastor, porque a gente quer padronizar. Eu vou dizer para vocês que dizer para os irmãos não pode é muito melhor do que dizer depende da pessoa, porque a grande verdade é que depende da pessoa. Depende da pessoa, para muitos pecados depende da pessoa, né? Ainda mais pecados que a Bíblia não condena diretamente, depende da pessoa, né? Para aquele que é generoso demais com a igreja, eu tenho que falar assim, irmão, diminui, desfrute um pouco a sua família. Para aquele que é murrinha demais para os projetos da igreja, eu falo, irmão, pelo amor de Deus, ajuda que a família precisa. Então, é muito, entendeu? Existe uma relatividade no processo e cada caso é um caso. Então, quando a gente padroniza todo o processo, a gente coloca todo mundo no mesmo padrão. Por mais que a grande maioria, às vezes, concorde, e eu enfrentei, nesse período como pastor, eu enfrentei muitas dificuldades, porque já chegou muita gente querendo padronizar a igreja, mas não dá. Né? Eu lembro de um pastor que está comigo hoje, e quando a gente estava num diálogo com jovens e tal, e a gente estava sentado em roda mesmo, em mesa, e eu chamei ele, porque eu sei que ele tem uma posição teológica diferente da minha, em alguns aspectos, e eu chamei e pedi para ele dar a opinião dele, né? Aí ele me ligou depois, pô, pastor, eu acho, você tem certeza que você tinha que me chamar, porque eu pensei diferente. Eu falei, não, mas se a igreja tem que aprender com alguém como é dialogar com o diferente, é com a gente, entende? Então, para mim, toda padronização, ela tende a se tornar um sistema religioso. E todo sistema religioso é uma máquina de moer gente.
Então, não acho que esse é o caminho. Eu acho que nós somos chamados, e é muito simples, talvez parece até infantil da minha parte, mas nós somos chamados para ser igual a Jesus. Então, todo o nosso caminho tem que ser para parecer cada vez mais com Jesus. E eu não vejo Jesus padronizando nem milagre. Nem milagre de Jesus é padronizado. Para um eles falam, para outro ele joga o barro no olho, para outro ele manda se lavar, e assim vai. Imagina sair cuspindo no olho de todo mundo, não sei o quê, curando todo mundo com baba. Por quê? Porque para cada um, Jesus tinha uma revelação do Pai. Né? Então, se todos nós entendêssemos isso, lógico, eu não ia ficar sobrecarregado com tanto de visita que eu faço hoje, de tantas casas que eu vou hoje. Aí teria mais gente me ajudando a fazer mais coisa, e aí entregando a revelação que Deus entregou para eles entregar. Mas eu repito, voltando ao nosso primeiro assunto, o problema nosso é sempre relacional. A padronização, ela não é a relação. Porque o meu casamento, sinceramente, não serve de base para o seu casamento. Para mim poder te ajudar no seu casamento, eu preciso entender como é que seu casamento tá, entender como que vocês dois chegaram na atitude de estarem juntos, para depois eu tentar ver se eu dou alguma direção que seja interessante, mas o meu padrão de casamento talvez não seja o padrão seu de casamento. Então eu acho que quando a gente padroniza, a gente formata o sistema religioso, e esse sistema religioso ele vai virar uma máquina de moer gente. E a igreja é para ser um vento soprado pelo Espírito. Nós somos vento de Deus aonde a gente for. É isso que Jesus falou, e é isso que eu entendo que seja a vocação da igreja. Nós somos vento de Deus. Não sabe para onde vai, nem para onde vem. Assim é todo aquele que é guiado do Espírito. Nós somos gente guiada pelo Espírito. Ou não. Ou a gente se estabeleceu em métodos religiosos padronizados e temos a audácia de achar que esse é o caminho que Deus sonhou que nós vivêssemos. Se Deus quisesse isso, mantesse o judaísmo. É uma religião muito melhor que o cristianismo, sinceramente. Tem princípios mais interessantes e eles põem os chapéus legais. Entendeu? Agora, o crente não. Acho que Deus não veio estabelecer uma nova religião. Essa não é a dinâmica do Cristo. Deus veio juntar a família dele. É isso que eu vou morrer dizendo. Deus veio juntar os seus filhos. Isso aí, você vai ter gente de todo lado, todo canto, todo jeito. Mas veio juntar a gente. Acabei. Contigo, Guilherme. Quer soltar aqui? Tem uma... Eu vou mudar um pouco do tema. Um pouquinho, mas não sei se você tem dentro desse assunto alguma coisa para falar. Beleza. Não, eu teria que... Não? Tá de boa. Não, pode ir. As que eu tenho aqui não estão dentro dessa paradas. Eu acho que ele respondeu assim. Para mim o mais interessante é o quanto tem voltado na questão da igreja como uma questão relacional, antes de tudo, sendo com muita institucionalidade ou com pouca institucionalidade, mas sempre o que volta é que igreja é um projeto que visa o relacional do homem, né? A relação humana. Muito legal. Mas dentro disso que você falou aí, acho que a minha pergunta seria o seguinte: você está passando muito a visão de um líder, como ele se relaciona com a igreja, como os seus desafios, né? Que é tentar trazer alguma coisa que não seja padronizada. Mas pronto, o que você poderia falar para os crentes, entre aspas, comuns, que está sentado no banco, que não tem nenhum tipo de cargo dentro de uma instituição? Qual o papel dessas pessoas dentro vamos colocar então assim, dentro da sua instituição, dentro da sua congregação? Eu até essa pergunta surgiu um tempo atrás aí nos grupos que eu faço, e o que eu quero refletir sobre, né, é que a nossa dinâmica de compreensão de igreja, ela tem que ser sempre, em um certo instante, vigilante, né? Os bereanos ali verificavam o que Paulo dizia e verificar se realmente era verdade. Então, eu sempre digo aos membros da comunidade que eles têm que fazer esse papel de vigia, né? Para que a igreja não se torne esse lugar onde os egos começam a aparecer, porque, sinceramente, isso pode acontecer com todos nós, né? A gente não está livre de nenhum pecado, colocado nas devidas condições, talvez praticaríamos grande parte deles.
Então, a igreja é uma espécie de vigia, né? Eu não acredito que a voz do povo é a voz de Deus, não vejo dessa maneira, mas eu acredito numa igreja mística de Cristo, né? E no poder dessa igreja quando manifesta, né? E da igreja diz, já deu, né? Você passou dos seus limites, você passou dos seus direitos, né? Você já não tem mais o direito. E eu acho que uma igreja vigilante, ela ajuda o pastor. Porque uma igreja vigilante, ela deixa de ser uma coparticipante do processo e ela se torna um participante ativo do processo. Então, se eu fosse recomendar a membros de outras igrejas, sejam vigilantes, sejam berianos no processo. Procurem a coerência, procurem a lógica, procurem em Deus respostas importantes, né? Jesus nos garante que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Então, a gente pode ter certeza, o Espírito Santo, se tiver alguma coisa, eu falo para o pessoal, as pessoas podem até ser, em alguma instância, elas podem até ser analfabetas, né? Mas depende do que a pessoa faz com ela, aquilo liga uma chavinha no ouvido dela e ela fala, esse negócio não tá certo. Ela talvez não leu na Bíblia, ela talvez não leu, metade dos teólogos, talvez, que nós aqui dessa mesa lemos, mas ela fala, esse negócio aqui não tá certo. E, e, e quem revelou isso para ela? Né? Quem falou para ela que não estava certo? Aí eu digo que foi o Espírito Santo. Né? Não foi nenhuma voz mística no processo, mas alguma coisa que iluminou a nossa compreensão, a nossa consciência, e ela teve a percepção, né? Igual Paulo, quando entra em Filipos e prega para Lídia, né? Ela ouve a palavra e aquilo cai no coração dela. Eu acho que essa revelação está presente na igreja. Então eu diria para a igreja ser sempre vigilante. Eu estou dando esse conselho que é o que eu dou para os membros da nossa comunidade. Eu falei, se eu ficar doido, me tirem. Por favor, né? Melhor vocês me tirar e eu não decepcionar Cristo do que eu permanecer e decepcionar Jesus. Eu prefiro ficar do lado de fora. Se for nessas condições. Eu não sou tão especial assim para poder me manter como líder, porque eu sou demais, né? Isso aí é coisa de gente que não entendeu o evangelho, porque a gente está aqui para servir e se não for mais o nosso tempo, tá tudo certo. Por isso que eu estou pastor, né? Eu não sou pastor, né? Eu estou pastor até quando Deus, na sua graça, permitir, me der capacidade, me der direcionamento. Vai que eu fico cansado e é hora de eu sair. Eu tenho que ter hombridade de sair. Eu já vi muito pastor morrer de burnout. Então, essa não é. Às vezes a igreja, tirando o pastor, abençoa ele. Entendeu? Fala, nossa, o pastor, daqui um ano ele vai chorar no momento, mas daqui um ano ele vai falar, nossa, vocês me tiraram. Eu ia morrer se eu tivesse ficado. Entendeu? Então, na minha concepção, esse é o conselho que eu daria para quem está ali vendo a igreja, né? Seja vigilante da igreja, né? Você é parte integrante do corpo de Cristo, então não se menospreze nesse sentido. Respondi a sua pergunta, galera. Sim, é porque eu fiz essa pergunta, porque a maioria das pessoas que abrem outras congregações, ou viram desigrejados, ou qualquer outro tipo de coisa que sai da congregação que está nesse momento, normalmente são pessoas, a maioria das reclamações são, o pastor não queria me ouvir, eu falava e ele não me escutava, eu não tinha voz na instituição que eu estava. Então, foi por esse motivo, foi bem interessante. A gente criou sistemas, eu não estou fazendo propaganda da minha igreja, porque é o meu contexto, eu não consigo dizer de outra coisa, entendeu? Mas a gente, estava até falando com o Elias aqui anteriormente, a gente tem na Igreja Assembleia Gerais, a gente criou alguns sistemas dentro da nossa comunidade que freiam a liderança abusiva. Entendeu? Porque é a grande verdade que a gente tem bastante. É a pergunta que eu ia fazer na sequência. Eu ia falar sobre isso, exatamente, sobre a questão da preservação da igreja, né? É uma assembleia de 4 anos, né? Que é para ou a reaprovação do pastor para mais 4 anos de mandato, ou a retirada do pastor em 4 anos de mandatos. Então, a nossa igreja ela funciona de maneira. A Assembleia ela é soberana nas suas decisões, né? Inclusive para o Estado belga, a Assembleia, em teoria, ela é soberana nas decisões dela, né? Então ela tem o direito de tirar o pastor, de colocar o pastor de novo, porque a igreja, igual, eu sei que tem muita gente que acha que a igreja é deles, mas nem para o Estado é deles, né? A igreja pertence aos seus membros que comissionam um presidente. Isso organizacionalmente estou falando, tá bom? Mas os pastores geralmente não falam isso não, porque aí vai que a igreja quer tirar o cara e o cara não quer perder o serviço, né?
E entendo em alguma instância, desentendo em outras. Mas, então, a gente criou sistemas, né, que ajudam nessa compreensão, né? A gente trabalha com o episcopal, né, que é o pastor que toma as decisões mais locais da igreja, precisa comprar um papel para a igreja. Eu não vou reunir conselho e assembleia para saber se pode comprar um papel ou não, né? Mas eu quero mudar de prédio, aí eu tenho que reunir a igreja para mudar de prédio, né? Eu tive agora, né, eu fui enviado em 2021 para a Bélgica para começar o trabalho. 2025, janeiro de 2025, fizemos 4 anos. Então, eu tive votação semana passada na igreja para saber se eu permanecia no mandato ou se eu era retirado do mandato. E aí eu fui aprovado, teve algumas reprovações, né? Mas eu fui aprovado para permanecer mais 4 anos no mandato. Quando chegar em 2029, isso é colocado de novo à prova e a igreja tem a capacidade, a possibilidade de me tirar. Com o tempo, a possibilidade de tirar secretário, tesoureiro, né, e tudo mais. O conselho também tem um mandato de 4 anos e isso ajuda, por mais que a gente ache que não, isso ajuda e ajuda o pastor, tá bom? Eu sei que tem muitos irmãos, eu já conversei com muitos pastores que eles falam, mas pode dar um problema. O problema que dá é você ficar num lugar onde as pessoas não te querem mais, você fica forçando a barra, as pessoas vão embora da igreja, elas acabam criando uma ferida na alma, se arruma confusão para sua cabeça, isso é ruim. Agora, você sair porque você já não é mais aceito pela igreja, eu não vejo problema nenhum disso, e eu acho que se não é para essa igreja, Deus talvez tenha outra para você, vai que é isso, e tá tudo bem, entendeu? Então, esses sistemas que a gente foi criando, justamente para poder proteger a igreja e proteger também o pastor, né? A ideia é tentar usar a instituição de modo positivo no processo. Uhum. A gente entra um pouquinho dentro do que você está dizendo, então eu espero não estar trazendo redundâncias aqui, mas a gente está caminhando para o final, e eu queria, talvez seja um pouco mais específico na pergunta, no seguinte: a igreja começou, a igreja primitiva, uma igreja que tinha seus problemas, mas já era muito mais saudável do que aquilo que ela se tornou a partir do 4º século, com aquela fusão com o Império Romano, né, a estatização da igreja. E sempre que se começou, aí depois veio a Reforma Protestante, que também, né, chegamos no tempo de hoje, onde a gente tem que lidar com teologia da prosperidade, com triunfalismo, um monte de coisas assim. Pensando em uma igreja local, tem algumas medidas que se possa tomar para poder evitar que no processo da igreja, apesar dela começar com uma proposta muito boa, como você traz aí, a proposta da CVC eu acho uma proposta muito boa, mas não será sempre o Michel que estará adiante dela, ou sabe-se lá, né? Mas, assim, tem jeito de tomar algumas medidas para poder evitar essa corrupção que pode vir no decorrer do tempo, ou através de outras pessoas que viram a suceder e tudo mais. Já pensou sobre isso? Já, eu acho assim, os presbiterianos, eu sou de raiz presbiteriana, né, então os presbiterianos, eles criaram, né, uma igreja de 150 anos, né, que permanece ali quase intacta, no Brasil, que eu estou dizendo especificamente, né, nos lugares mais tempo, mas que permanece basicamente intacta, assim, na sua proposta, né, pelo menos na proposta original, tão engessados que eu acho que até estão engessados demais hoje. Mas eu olhando para presbiterianos, eles têm o que ensinar nesse sentido, né? Eu acho que esses dispositivos que superam a persona, né? Eles são muito importantes, né? Como a gente criou comunidades ou que se baseiam em uma pessoa só, ou igrejas que se baseiam somente numa liderança, essa liderança morre, né? E às vezes a gente não tem a hombridade de saber que a gente passa. E a gente morre, essa é a verdade. E a gente não sabe nem o dia. Pode morrer com 35 ou pode morrer com 60. Tanto faz, você morre. Né? E eu tenho levado a interpretação do amor ao próximo no sentido mais poderoso, que é amar o próximo. Né? Aquele que vai vir depois de mim. Eu preciso aprender a amar o próximo de verdade, aquele que vem depois de mim. Então a construção nunca pode ser baseada numas costas só ou em cima de uma pessoa só. Né? Eu acho que os dispositivos colocados na igreja, as anexações em termos de visão, o discipulado, que é uma faceta interessante, né? Discipular os mais novos, para que eles possam, que quando eles chegarem, eles, lógico, vão dar a voz deles no processo, mas não vão perder a essência relacional do processo, é mais ou menos assim que funciona. Se eu penso na minha experiência,
o pastor Samuel, que é um amigo meu, ele me apresentou essa proposta de maneira mais convicta desde do começo da nossa amizade, né? E eu achei ela muito interessante e eu falei, cara, é isso aí que eu quero para mim. É por isso que a CVC para mim é minha casa, por causa disso, porque eu acredito nisso. Eu acho que isso realmente tem alguma coisa diferente nesse negócio de mesa, de se relacionar, de andar junto, de pagar um preço pelo outro, e eu acredito que isso seja o evangelho. Eu não sei o que vai ser da CVC daqui 10 anos, eu não sei se eu vou estar na CVC daqui 4 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano, né? A gente faz planos, mas Deus que concretiza o que for necessário. Mas no que depender de mim, eu estou formatando um processo aqui, que replica um processo que já existe há 27 anos, e que na replicação daqui, a minha função é manter e preservar o processo vivo. E como eu faço isso? Eu institucionalizo o processo. Então, eu deixo isso como se fosse uma carta magna da igreja. A visão da igreja, ela está traduzida em francês e anexada, inclusive, no Estado belga. A nossa visão é relacional. Se alguém quiser um dia chegar para a gente e dizer que você está errado, a visão da igreja, você pega, você fala, vocês não são relacionais mais, tem um problema muito sério aí. Entendeu? Porque isso é uma coisa que pra gente é muito precioso. Então, eu acho que esses dispositivos que a gente cria, que vai depois de nós, eu acho que tem a capacidade de manter a igreja unida, né? E para ser sincero para vocês, você tem um outro fator que é o Espírito Santo, né? Então, a gente podia contar com ele. Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas, que ele estaria conosco, ele é o que está substituindo no Espírito Jesus aqui no nosso lugar. Então, para mim, eu sempre conto com ele aí para poder ajudar nesse aspecto, né? E para que não ficar tudo em cima das minhas costas também, porque eu não sou isso tudo. De verdade é isso. Mais uma pergunta, Eliezer, que você quer fazer? Não, se quiser encerrar, para mim já foi. Perfeito. Já foi as perguntas que eu tinha. Michel? Sim. Eu brincar um negócio aqui, mas eu quero agradecer vocês, né, por essa oportunidade aí da gente poder estar junto, né? Eu acho que todo o diálogo ele é muito importante, né? Eu acho que essa capacidade aí de vocês transcenderem, né, para ver outros pontos de vista também, ela é muito importante. Eu acho que Paulo está certo. Eu acho que existem muitos remanescentes aí em Israel e tem remanescentes na igreja também, e a minha oração é que vocês encontrem mais remanescentes, que inspirem vocês a continuar essa batalha aí, que vocês entreguem aquilo que Deus chamou vocês para entregarem, né, nesse lugar, nesse encontro aqui, nessa mesa que vocês estão propondo, né, que seja um lugar realmente de bênção para outras pessoas, né, que possam observar várias coisas, né, ou vários estilos de pensamento, vários jeitos, e que Deus possa realmente conduzir vocês aí aonde Ele sonhou que vocês estivessem. Assim, essa é realmente a minha oração por vocês. Obrigado. As suas redes sociais, se quiser falar, eu vou deixar na descrição aqui, pessoal, mas depois, pronto, você quiser falar aí. Que eu não sei, mas eu não lembro o nome. Não adianta nem. Não? Tudo bem. Eu acho que é @Michel Meyer, eu acho, mas eu não tenho certeza não. Ok, de qualquer forma vai estar aqui na descrição do vídeo, fica tranquilo. O endereço da CVC qual que é? Pessoal, Rua aqui da Bélgica. 1190 Forré, né? Nossos encontros lá começam a partir das 9h45. A gente começa um café da manhã, que vai das 9h45 até as 10h15. 10h15 começa a nossa celebração, que vai até meio-dia aí em cultos, reuniões, em encontros normais e encontro de ceia. Aí estende um pouquinho mais, né? Porque tem o período da ceia. E domingo tem, como é que é? Você falou pra mim aí no início, domingo tem um café da manhã que eu vou te falar um negócio, viu? É surreal. Os irmãos exageram, cara. Não deixa o pastor emagrecer. Não há dieta que resista ao domingo, meu amigo. Importante essa informação. O pastor até tenta, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai imaginar. É isso aí. Mas tranquilo. Você ia falar alguma coisa, Eliezer? Não, só pedir pro pessoal deixar o like. E principalmente os comentários, porque são os comentários e as interações que vão fazer com que esse assunto, que é um assunto importante, que fez bem ao ouvinte, é que vai fazer bem também a outras pessoas. Então, comente aí, dá uma olhadinha nos outros vídeos também, que a gente falamos dos neurodivergentes aqui também,
dá uma olhadinha nos anteriores, episódios anteriores também. Isso aí, siga lá o Michel. Michel é gente boa. Dormir, né? Beleza. Não, gostei dele. Ele colocou os igrejados como igreja. Então, já gostei. Já. Verdade. Mas, brincadeiras à parte aí. Michel, obrigado por ter participado. Essa hora aqui na mesa com esses hereges aqui. Esse é o projeto da secção, né? A gente tentar encontrar pontos comuns. Os pontos que se encontram, intersecção. Mesmo com as suas divergências, né? Trazer essa convergência aí. Tá sendo muito legal. Se bem que até agora a gente teve nenhum problema, né? Todo mundo, tipo assim, questão, agora falando abertamente, tá sendo até incrível, né? Todos os assuntos estão meio que ligando. A gente falou sobre o Evangelho Simples, que também deu muito a ver com a questão da leitura bíblica, com a política. Tipo assim, se for pegar todos os episódios e começar a maratonar eles, você vai ver que tem muitos pontos aqui em comuns que a gente está sempre meio que batendo na tecla, sem mesmo perceber. Está sendo bem interessante, e como esse papo foi bom também, a gente vai continuar fazendo mais, né? Beleza, pessoal, obrigado. Se inscreva, deixa o comentário aí, e tamo aí. Obrigadão, valeu. Falou, pessoal. Um abraço.